Olá! Tudo bem com você? Bianca Herb aqui. Primeiramente, eu só queria explicar o porquê desse formato, tá? Bom, como vocês aí viram, né, na Gaio, era para ser uma transmissão ao vivo, né, uma aula ao vivo, mas aconteceu um probleminha, tá, aqui comigo, e eu não pude transmitir ao vivo como eu gostaria. Mas eu, com todo amor e carinho e dedicação e respeito a vocês, eu gravei essa aula, mas ó, não sai daí, volta aqui. Não é porque ela gravada que não é ao vivo que vai fugir. Não, calma. Vai dar tudo certo. Tenha certeza disso. Como tudo na vida se resolve, né? Mas, brincadeiras à parte, é uma aula que você com certeza vai aproveitar bastante, tá? E tem um QR Code, né, da Gaio de desconto no curso de pós, né, e formação livre em sexualidade humana, né, sexologia humana, terapia sexual, aqui na Gaio. O QR Code tá por aí na tela, em algum lugar dessa tela, tá bom? Que as meninas editaram pra mim, também com todo amor e carinho. Editaram este vídeo, né, colocaram um QR Code. E é uma aula sobre o quê, né? Sobre disfunção sexual feminina e o que nós, sexólogos, fazemos frente a isso, né? Como a gente intervém, como a gente trabalha sobre isso, né? Para quem não me conhece, ou me conhece assim por alto, bom, meu nome é Bianca, né? Bianca Fernandes Herb. Eu hoje atuo como sexóloga, né? Sexóloga clínica, eu faço atendimento online, tá? Sou também instrutora de pompoarismo, eu ensino pompoarismo para profissionais, né? Para profissionais de saúde e também para mulheres em geral. Apesar que tem o pompoarismo masculino também, mas o meu foco é mulheres. Meu atendimento hoje, o enfoque, né? O direcionamento é para o público feminino. Por que isso? Porque não gosta de atender homem? Não, jamais, nada a ver. É por direcionamento de carreira mesmo e para eu divulgar melhor o meu trabalho de uma forma mais fácil, sabe? Para fazer post no Instagram mais direcionado, né? Falar mais com o público só. Fica mais fácil de eu adequar minha linguagem. Então, por isso, eu optei por trabalhar com o público feminino, tá bom? A minha história, né? Eu não quero aqui falar muito sobre mim, porque eu sei que eu não interessa, tá? Mas só pra você dizer quem é essa criatura que tá aí falando em nome da Gaio aí, que é professora da Gaio, e tá falando esse monte de coisa, a gente nem sabe se, né, quem é essa pessoa. Bom, a minha trajetória, eu venho da fisioterapia, tá? Eu cursei a graduação em fisioterapia, me formei, fui já fazer pós-graduação em uroginecologia, achando na época que ia tratar só as disfunções urinárias, né, na fisioterapia. Mas aí eu me deparei com a sexualidade humana. Para quem não sabe, eu sou do Rio Grande do Sul, mas eu moro na Bahia. Casei e vim morar aqui na Bahia. E eu me deparei em consultório, quando eu fui trabalhar, né, no consultório, eu fui trabalhar com uma colega minha e ela disse: Bianca, tem muita disfunção sexual, minha agenda tá lotada, por favor me ajuda. E aí eu fui estudar a área, comecei também a escrever sobre sexualidade humana, então trabalhando como redatora aí desde 2015, né, sobre sexualidade humana, e me encantei, me apaixonei pela área, e assim eu espero que vocês também se encantem, se apaixonem, porque é uma área incrível, maravilhosa, e que requer muito estudo, muito conhecimento, né? Então, às vezes, né, pode ter gente que acha assim, ó, quando a gente fala que é sexólogo, a pessoa diz assim: ah, né, sexólogo, né? Ah, que trabalho bom, né? Não, eu já ouvi até assim: não, o seu trabalho assim é uma área muito fácil, né? Porque não tem muito detalhe. Já o meu trabalho, porque eu sou, aí falava profissão, né? Nossa, tem que estudar muito, tem que se dedicar, tem que se esforçar, tem que... Ah, tá bom, né? Porque infelizmente, né, a falta de educação sexual também traz esse problema das pessoas terem essa visão deturpada do que é a sexologia, do que é a sexualidade humana, tá? Que não é de jeito nenhum restrita só ao ato, à relação sexual. Só a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, sempre fala: sexualidade tá longe de ser apenas só sexo.
né? Tem muita coisa envolvida. Tem aí os nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos, a quem nós direcionamos a nossa libido, né? Seria a libido aqui, a gente não no sentido erótico da palavra, mas ao nosso desejo de satisfazer os nossos prazeres em todos os âmbitos da nossa vida, não só prazer sexual. Eu até estava refletindo hoje, enquanto de manhã eu fui no supermercado rapidinho, e no caminho eu estava pensando assim, ó, poxa, quando a gente fala assim em repressão sexual, em desejo sexual, como as pessoas acham que seria uma repressão só do ato sexual? Tipo assim, eu gostaria de transar com fulano, mas eu não posso porque, sei lá, a minha religião não permite. Não sei, tá? Isso é uma repressão, mas uma repressão sexual também, mas não é só isso. A repressão sexual é também no sentido de reprimirmos os nossos desejos, né? De eu querer algo, né? De eu desejar ardentemente algo e eu não tenho por algum motivo, né? Porque alguém disse que é errado, que não pode. Então eu até comparo assim, né, pra quem faz dieta e tal, aquela coisa assim, ó, sabe aquela dieta restritiva que tu não pode comer assim, mas assim, só por estética, né? Se é uma intolerância, bom, a pessoa tem uma intolerância, né, não pode comer porque passa mal, aí tudo bem. Mas aquela coisa assim, ó, de nossa, eu queria tanto comer uma pizza, mas não dá, né? Vai engordar. Aí você diz, não, mas assim, eu sigo a dieta a semana inteira. O que tem? Num dia na semana comer uma fatia de pizza para satisfazer meu desejo. Mas eu mesma tô criando uma repressão. E de certa forma é também, por que não dizer uma repressão da libido, né? Você tá se reprimindo, você quer, você deseja, mas você não tem. Né? Então, você vê assim como essa questão da libido e tal não é só relacionada ao desejo do ato sexual. E tudo isso interfere, porque aí a pessoa, aí ela não comeu a fatia de pizza, né? Uma fatia, não era uma pizza inteira, né? Porque também se ela come a pizza inteira, aí nós falamos de compulsão alimentar, que aí também é um outro transtorno que também tem que ser investigado, né? Mas aí ela reprimiu aquele desejo. Como é que ficou o humor dela? O humor. Ai, que saco. Ai, vou trabalhar aqui. Que a outra tá me chamando? Que esse WhatsApp tá aqui tocando, sabe? Olha como tudo... Aí vem lá o companheiro, a companheira, né? Quer namorar, como dizem. Lá vem tu. O que tu quer, gente? Não tô afim. Tô com dor de cabeça. Olha como, sabe? Tudo isso. Então, a gente tem que olhar também para essas questões de repressão sexual, de repressão do desejo, né? De repressão da nossa libido. Que a libido é justamente a nossa energia afetiva, né? Nossa energia sexual, mas no sentido desses desejos todos, né? E não é feio isso, porque as pessoas acham, quando só a palavra desejo sexual, libido, que é algo feio. Mas o desejo sexual, ele é inerente do ser humano, né? A sexualidade e o desejo pelo ato, a busca pelo prazer sexual é fundamental à nossa espécie, senão estaríamos extintos, né? Porque ninguém ia querer fazer filho, vamos dizer assim. Claro, né, que nós fazemos sexo não só para ter filhos, óbvio, né? Mas para ter esse prazer que é algo natural do ser humano. Gente, eu fiquei aqui, né, uns não sei quantos minutos, mais de 5 minutos falando só nessa questão de como essa sexualidade e a nossa libido tá permeando, né, o nosso ao redor da nossa vida, né? Não necessariamente ligado, eu não falei ligado ao ato sexual, mas eu dei um exemplo aí de uma pessoa que quer comer uma pizza e não pode, tá reprimindo o desejo, mas é só para vocês entenderem, sabe? Como isso é tão abrangente. Quando a gente fala de libido, também a gente tá falando de todos esses desejos, né? Não só eróticos, aí que tá. Eu creio que as pessoas confundam a palavra sexual com erótico. Porque o sexual diz respeito à nossa sexualidade, a quem nós somos. O erótico, sim, diz respeito às fantasias sexuais, né? As práticas, né? Todo aquele, eu diria até que é um encantamento, né? Que é uma arte. Inclusive existem as artes sensuais, né? Que envolvem esse aspecto erótico da sexualidade, mas a sexualidade não é só isso. Ficou confuso? Deu para entender? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que essa aula era para ser ao vivo e para eu estar interagindo com vocês aqui no chat, mas
Vocês não vão ficar tristezinhos não, sabe por quê? Eu quero que você faça o seguinte, você vai pegar papel e caneta, ou no celular mesmo, onde vocês quiserem. Vocês vão anotar as suas perguntas, anotar as suas falas que vocês querem falar. E aí vocês vão mandar um direct para o meu Instagram pessoal, tá? Que é @Bia_RB com H, tá? É @Bia, né, de Bianca, _ HERBE, tá bom? Você vai mandar o direct pra lá e eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou printar, mas eu não vou botar seu nome, tá? Não se preocupe. Eu vou fazer posts com a sua resposta, com a resposta. Eu vou responder você, mas eu vou publicar essas respostas para todo mundo ver, tá? Não com seu nome, tá? A não ser que você diga, não, eu quero aparecer aí. Aí tudo bem, eu coloco lá a sua foto, seu @. Mas aí eu publico, tá? Pra nada se perder dessa aula, tá bom? E se quem tá vendo também depois de hoje, gravado, também pode fazer isso, tá? Pode tirar essas dúvidas. Eu sou professora da Gaio também, tá? Do curso pós-graduação, né? E curso livre, que está com desconto, tá? De 50% através desse QR Code que tá em algum canto aqui da tela, tá? Mas qualquer coisa aí, entre em contato com a Gaio, que as meninas são ótimas, o pessoal lá da Gaio são maravilhosos e vão te atender bem, tá bom? Bom, então, por isso também eu me interessei tanto pela sexualidade, né? Porque claro, gente, todos nós temos muitos tabus sobre sexualidade, né? Porque a gente não teve educação sexual e nós tivemos uma repressão sexual muito grande. Desde quando, Bianca, a mulher principalmente foi reprimida sexualmente, né? Se eu contar pra vocês que lembra da pré-história, quando a gente estudou pré-história lá na escola, que tinha lá o paleolítico, o neolítico, a idade dos metais e tal? Pois então, até o período neolítico, né, existiam, que a gente já se sabe, né, os arqueólogos estudam isso, as comunidades chamadas matrísticas. O que é isso? Uma sociedade matrística ou matricial, né? Ó, o nome, a gente não chama matriarcal. Por quê? Porque quando a gente fala matriarcal, parece que é o contrário do patriarcal, né? E a gente viu o que é o patriarcal que a gente vive hoje, né? O patriarcado, né? Que é essa coisa aí que não é muito legal não, né? Mas a gente chama de matrística. Por quê? Porque as mulheres eram iguais aos homens. Iguais em trabalho, né? Em a questão mesmo dos gêneros. Claro que dividiam as tarefas, né? Porque os homens eram mais fortes fisicamente, tinham mais músculo, né? Do que as mulheres. Então eles iam caçar, iam buscar comida, iam pra guerra, né? E as mulheres desenvolviam também, elas também iam caçar, gente, não pensa que não. Elas iam também, mas elas ficavam mais no sentido de cuidar da preparação do alimento, cuidar das crianças da tribo, não só os filhos dela, porque não tinha isso, né? Meu filho, minha casa. Era uma comunidade, né? Onde eram, na época, caçadores e coletores. E aí foi se desenvolvendo a agricultura e a pecuária, né? Então, eles eram também nômades, né? E aí, então, desde essa época, as mulheres eram iguais, né, aos homens. Depois que foi vindo o quê? O desenvolvimento da agricultura e da pecuária, começou-se, né, a lotear os terrenos. Não, esse espaço de terra é meu. Eu que plantei, eu que colho, eu que cuido, é meu, teu não é. Aí o que se começou com isso, né? Não, eu quero, então, quando eu morrer, eu quero deixar esse pedaço de terra para filhos legítimos, meus filhos, né? Não quero deixar para os outros. E aí foi se criando essa ideia dos casamentos, né, para ter filhos legítimos. Porque se a mulher transar com outra pessoa e engravidar, como é que eu vou saber que o filho é meu? E eu vou estar criando o filho dos outros? Não, olha esse egoísmo, né? Assim, nesse sentido. Então, desde aí, houve a repressão sexual. A mulher vai ficar dentro de casa, cuidando dos filhos, vai casar virgem, vai, né, vai transar só com o marido. O homem, não, o homem também casa virgem, claro, né? Aí vem aquela cultura dos homens, né, sair de casa e ir para as tabernas, né, para os bares, para, né, aí encontravam mulheres, né, que se prostituíam,
E vocês já sabem a história, né? Então, a partir daí veio surgindo essas sociedades patriarcais, né? E a mulher foi tendo esse, inclusive, né? Quem estuda sagrado feminino, energia feminina, foi se ferindo esse feminino, né? E essa mulher foi colocada lá, né? Em segundo lugar, vamos dizer assim. Então, desde aí já veio essa questão da repressão. E perceba que foi a repressão sexual, sim, né? Mas a repressão do sentido, não, a mulher não pode mais trabalhar fora, não pode ter o dinheiro dela, né? Não pode ter o ouro dela, né? Não pode. Então, não é a questão só de fazer sexo com outras pessoas que não o esposo, né? Casado, que seja casado, né? Casado e tal. E não pode fazer sexo fora do casamento, nem antes de ser casada. E quando casada somente, né, com o esposo ali, mas pensando primeiramente nesse sentido né, dos filhos, de ter filhos legítimos e tal. Mas veja que a repressão não foi só essa. Foi a repressão dela não poder sair para trabalhar, dela não poder, assim, ir sair sozinha na rua e curtir com as amigas, né? Então, você perceba, como eu disse lá, da questão sexual, que não está restrita só ao ato sexual. Não é só o fato da mulher não sair para fazer sexo, mas é o fato dela ficar confinada mesmo em casa. Então, olha essa repressão como foi, dela ficar ali. Por quê? Porque se ela sai para trabalhar, se ela estudar, ela vai começar a ter voz e vai querer, né, mandar nos homens. Eles pensavam assim, e que não é verdade. Mas vejam como essa sexualidade não está atrelada só ao sexo. Não é só o fato da mulher não poder ter fantasias sexuais, mas o fato dela não poder ser livre em todos os sentidos. Todos os sentidos, né? Vamos lá, vamos pensar também que existem mulheres que não gostam de sexo, não gostam de fazer sexo. Existem as assexuais, homens também assexuais, né? Mas essas, então vamos lá, a mulher ela nem gosta, ela nem quer, ela não gosta de sexo, mas ainda assim ela foi reprimida sexualmente, nesse sentido, de mulher ter que ficar em casa, né, na beira do fogão, né? Aí você diz assim, Bianca, Bia, como vocês queiram me chamar. Mas hoje, né, a mulher é tão livre, né? Então, sim, hoje nós temos uma liberdade relativa, né? Quer ver um exemplo? Se eu, por exemplo, eu sou casada, né? Sou heterossexual, sou casada, né? E, por exemplo, se eu saio sozinha, tudo bem. Comigo, com meu esposo, não tem esse problema da gente sair sozinha, até viajar. Eu dando aula, já viajei para vários lugares, vários estados do Brasil sozinha. E muita gente pergunta assim, ai, mas tu não é casada, tu vai viajar sozinha? Ai, mas o Murilo não vai junto? Gente, sabe? Então, para você ver que essa ideia tá intrínseca em nós, né? Tá lá no nosso inconsciente. Ah, chama Freud. Freud! E outros também, né? Outros pós-freudianos. Mas isso tá intrínseco na gente. Hoje nós estamos com esse acordar de mudar. E de quem é o papel de mudar essa realidade também? Dos sexólogos. De nós, profissionais da sexualidade humana, é por isso que a gente tem que estudar bastante, sabe? Tem muita gente por aí, pessoal, que diz que é sexóloga só porque, por exemplo, abriu uma sex shop. Ou porque, não sei, estudou, viu alguma coisa, pesquisou na internet lá, vê muito, que hoje tem muito material, blogs, né, educativos e tal, sobre sexualidade, pega um monte de conteúdo e joga lá e diz que é sexóloga, sou sexóloga. Ah, pois é, porque a mulher é muito reprimida. E só fala isso e não se aprofunda. Tá, mas da onde veio essa repressão? Né? Da onde saiu isso? E os homens, eles não são reprimidos, será? Será que essa estrutura patriarcal também não prejudica eles? E da onde saiu isso? Da onde saiu essa ideia que o homem é o machão? Né? Pois é, isso faz parte da sexologia. Mas, eu já vou falar, tá? Nos transtornos sexuais e o nosso papel. Já foram quase 20 minutos, gente. Eu falo, hein? Mas, a questão do... nossa, me fugiu agora. Eu mesma me cortei, né? Vi como é que é a pessoa. Sim, voltou. O que é o sexólogo, né? Gente, vamos só dar nomes aos bois, né? Diferenciar. Sexólogo. Sexólogo é o profissional que trabalha com
sexualidade humana, que estuda, melhor dizendo, sexualidade humana, ele estuda sexologia. Sexologia é uma ciência, tá? Não é o eu acho, não é só as práticas sexuais, o erotismo, né? Aquela coisa, né? Não. É uma ciência que estuda comportamento sexual humano, tá? Então a sexologia, né? Quem estuda sexologia, quem estuda comportamento sexual, pode ser um arqueólogo que está estudando, como eu falei, as sociedades matrísticas. Ele está estudando sexualidade, também está estudando sexologia. Porque ele está vendo esse desenvolvimento da sexualidade, né? A história da sexualidade. Então, sim, ele também, aí, ele pode não trabalhar diretamente com isso, mas ele está estudando sexologia, tá? Bom, mas a gente chama de sexólogo a pessoa que, tipo assim, ó, só estuda isso, só se dedica a isso. Claro que eu também, não é que eu me dedico só a sexologia. Tu não faz mais nada, Bianca? Não, eu faço artesanato também, eu faço outras coisas. Mas eu quero dizer profissionalmente, tá? Se a sua área de atuação principal for sexologia, for disfunções sexuais e tal, comportamento sexual, você é um sexólogo. E aí, dentro do sexólogo, nós temos o educador sexual, que é aquela pessoa que ela trabalha mais com a questão da educação mesmo. Palestras, vídeos informativos, rede social informando, tirando dúvidas, esclarecendo, né? Sobre questões ligadas a todo esse universo, sim, porque é um universo da sexualidade humana. Não é só ao ato sexual, como eu disse, tá? Então aí nós temos o educador sexual. E nós temos o sexólogo clínico, né, o terapeuta sexual, que é aquele profissional que ele está inserido, né, dentro de um ambiente, de um setting terapêutico, tá? Pode ser online, pode ser no consultório presencial, né, o consultório físico. Eu já tive as duas experiências, tá? Mas ele vai tratar dessas questões mais profundas, né? Ele também usa educação sexual, sim. Educação sexual aqui vai entrar como uma ferramenta dentro da terapia sexual, tá? Mas aí esse terapeuta sexual, ele pode ter várias abordagens, tá? Então pode ser, por exemplo, um terapeuta que ele tem abordagem da psicanálise, tá? Hoje eu estudo psicanálise, eu sou o que a gente chama de aspirante a psicanalista, tá? Tô estudando psicanálise e ainda não tenho formação completa, tá? Eu tô no percurso. A gente, na verdade, não para nunca de estudar psicanálise, tá? Mas, assim, de formação, né? De certificado, vamos dizer assim, eu tô no percurso. Mas pode ter um sexólogo que tenha uma abordagem, por exemplo, reichiana, que eu também amo Reich, tá? Wilhelm Reich, ele foi discípulo de Freud, depois se afastaram os dois. Pode ser um psicólogo, tenha uma abordagem da terapia cognitivo-comportamental, gestalterapia, enfim, tá? Aí a abordagem desse terapeuta sexual vai ser a minha formação dele. Não existe uma regra. O terapeuta sexual tem que fazer tal e tal coisa. Não necessariamente. Ele é livre nesse sentido. O que ele tem que ser? Ético, primeiramente, gente. Não dá pra fazer sexologia humana, não dá pra estudar, não dá pra ser sexólogo sem ética. Aliás, nada na vida, nenhuma profissão na vida, né? Mas nessa área aqui da gente, ética em primeiríssimo lugar. E claro, né? Aí ele tem que ter estudado e ter lá escolhido. Eu chamo as ferramentas, as abordagens de ferramentas. Eu tenho a minha ferramenta. Por exemplo, uma ferramenta que eu uso muito, Bianca, eu uso a ferramenta do pompoarismo. Uma arte sensual milenar. Não entendam a arte sensual como né? Mas é porque os orientais, eles olham para a sexualidade como uma arte. E por que arte? Porque ela pode ser aprimorada, desenvolvida e porque ela é bela, né? Então, eu me utilizo dos recursos do pompoarismo, de outras artes sensuais também orientais, e eu insiro dentro do meu setting terapêutico, tá? Quando eu era fisioterapeuta pélvica, eu me utilizava das ferramentas da fisioterapia pélvica também dentro disso, né? Hoje também eu logo, né, vou utilizar a psicanálise, ainda não tô apta, né, a trabalhar como psicanalista, mas em breve, ok? Então, só para vocês entenderem, né, existe também a sexologia forense, que é a sexologia criminal, na criminalística,
onde aí é mais o pessoal da área do direito, né, da área criminal, que vai aí estar trabalhando, investigando as questões de abuso sexual, como é, gente? Me fugiu a palavra, tá? Mas vai voltar. As questões de morte, né? Feminicídio, né? Todas essas questões, tá bom? Bom, gente, eu tô só pra vocês entenderem uma colinha pra eu não me perder, tá? Então, se eu olhar pro lado, vocês já sabem o que é, né? Mas eu queria também ter trazido isso, né? Por que eu falei tanto da repressão sexual da mulher, né? Porque é o nosso tema de hoje, né? A disfunção sexual feminina. Gente, já foram 25 minutos, eu ainda nem entrei exatamente no tema, mas toda essa volta que eu dei é de extrema importância, tá? Reich, que eu comentei, né? Wilhelm Reich, ele é o pai da psicologia corporal, tá? Mas, ó, só para vocês entenderem, não precisa necessariamente ser psicólogo para ser terapeuta reichiano, tá? Aí, no caso, eles chamam... Como é? É psicoterapeuta reichiano, não tô enganada, não tô enganada, porque tem assim, psicólogo e tem psicoterapeuta no Reich, tá? Nessa parte de Reich, tá? Mas é a psicologia corporal, é uma abordagem também da bioenergética, mas o Reich foi aí o pai de tudo isso. Não se preocupe, tá? Ó, o nosso curso, a nossa pós de sexualidade humana, aqui na Guide Sexologia Humana, Terapia Sexual, que está com desconto no QR Code, que tá por aqui em algum lugar na tela, tá? Ela, né, tá com desconto. Vocês vão aprender, sim, a abordagem de Reich, vocês vão conhecer ele, vão conhecer Freud, né? O que Freud nos diz sobre a sexualidade. Freud é o pai de todos, né? Ai, gente, ele devia ser muito querido, sabe? Ele devia ser brabo. Eu acho que Freud era brabo, assim, sabe? Porque, tipo, ele não gostava muito que discordassem dele, assim. Mas, né? Abstrai o que eu falei, vamos voltar a sério. Mas por que eu trouxe eles, tá? Esses dois carinhas aí. E tem vários outros, tá? Outros teóricos, outros profissionais, tá? Porque eles se concentraram muito na questão, né, da neurose. O que seria neurose, gente? A neurose, falando com as palavras, né, que eles... Explicando melhor, porque era a palavra que eles tinham na época. Neurose é assim, todo mundo é meio neurótico, né? Todo mundo tem assim um pouco de ansiedade exacerbada, transtorno do pânico, uma depressão, né? São todas essas questões, elas são neuroses. Só que assim, ó, por que também eu tô entrando nisso? Antes de falar dos transtornos mesmo. Gente, muita gente acha que hoje em dia mulher tem tudo que é queixa, tem endometriose, tem dor na relação, tem não sei o que, tem baixa autoestima, coisa de agora. No tempo da minha avó, da minha bisavó, dependendo, né, da pessoa, no tempo não tinha essas coisas, não tinha nada. A mulher casava, tinha seus filhos, cuidava da casa e tava tudo bem, não reclamava de nada. Minha avó teve 10 filhos, né? E tá aí, hoje tá aí, até vive, tá aí com 90 anos, daí dando risada, tá bem, né? A minha bisavó, ela morreu com 80 anos, também teve 15 filhos e tal, nunca reclamou de nada, tudo era assim. Gente, apenas pare de achar que era porque não era, sabe? Sabe o que acontecia com as coitadinhas das nossas avós, bisavós? A tal da repressão. Elas não podiam falar, elas não podiam dizer que estavam sentindo cólica quando estavam menstruadas. Cólicas horríveis. Elas tinham que simplesmente levantar da cama e cuidar dos filhos, porque isso aí é papel da mulher e ter dor é normal e nem fala disso. Ai, coisa feia falar de menstruação. Ai, nem fala isso, sabe? Então, o que acontece? Se a gente voltar no tempo, lá na época de Freud e tal, o que Freud começou estudando, vamos dizer assim, que ele desenvolveu a teoria dele, né? A teoria da libido, a teoria sexual dele, do desenvolvimento psicossexual. Ele estudou a histeria. Sabe o que era histeria, meus amores? Que antigamente não tinha essas coisas de mulher passar mal, de mulher ter ansiedade. Histeria era basicamente isso.
As mulheres simplesmente passavam mal, tinham mal-estar, dor de cabeça, ai, um calorão, algumas mais sérias, né? Por exemplo, o caso de Ana O, que é um caso bem emblemático, né? A Beta Pappenheim, se eu não me engano o nome dela. Gente, ela teve tanto sintoma, coitada, até o idioma dela ela mudou, ela não falava mais a língua materna, ela falava outro idioma. Ela teve estrabismo, né? Estrabismo nos olhos, ela teve de tudo, sabe? Teve um monte de sintoma, meio muito sintoma, uma coitada teve. E aí, Freud, né, estudando isso tudo, ele descobriu o quê? Que era a repressão. Aí descobriu lá que ela tinha uma treta lá com o pai dela. Ai, gente, que eu não quero contar aqui, né, gente? Façam após. E também quem quiser saber mais, né? Quem se interessa por psicanálise, a Gaio, gente, tem uma formação incrível em psicanálise. A gente tem outros cursos, tem outras aulas aí que vocês podem também estar procurando. E sabe o que diziam na época? Ah, sim, a treta com o pai também era assim, ó. Mas eu vou contar um pedacinho. Ela era uma moça muito inteligente, muito pra frente do tempo dela, né? E ela queria sair, ir pra bailes, né? E o pai não deixava, e a família não deixava, né? Gente, ela se criou esses sintomas que na época se diziam que era histeria. Hoje, se a gente trouxer para os dias de hoje, a gente vê que são sintomas psicossomáticos, né? E quantas mulheres tinham isso? Quantas mulheres, tipo, tá aqui em casa e do nada passa mal, se sente mal. Ai, dor de cabeça, ai, um cansaço, ai, não sei o que. Gente, é por essa questão dessa repressão. A repressão do feminino, a repressão da mulher. E as nossas avós, mães, tinham isso. Só que elas não podiam falar nada, porque se ela falasse que estava cansada, ela era preguiçosa. Como assim que a mulher tem que cuidar dos filhos, tem que cozinhar para o marido, tem que cuidar da casa? Como assim tá cansada, preguiçosa? Vocês estão entendendo? E hoje, como a mulher tem lugar de fala um pouco mais, né? Nem é tanto assim. Hoje ela pode mais dizer, poxa, eu tô morrendo de cólica, não consigo nem trabalhar. Poxa, tô me sentindo mal. Ai, tô com uma coisa aqui, um aperto no peito. Tô com uma bola na garganta, sabe? Então é nesse sentido que a gente fala da repressão. E aí o Freud começou estudando isso. Então pare de dizer que antigamente mulher não tinha essas coisas. Tinha muito, né? Se a gente for ver, vou voltar na história. E o que Reich disse também? Reich disse que a repressão da sexualidade, a repressão sexual é a causa das neuroses. E entenda aqui, gente, a repressão sexual não é só no sentido de não proibir a pessoa de transar, sabe? De fazer sexo, de praticar o ato sexual. Mas a repressão desse desenvolvimento sexual, a repressão dela não fazer o que ela gosta, não poder alcançar o objeto de prazer dela, não poder expressar o seu desejo, não poder realizar o seu desejo, né? É nesse sentido. Então, tudo isso, gente, todas essas neuroses, né, segundo Reich, vem da repressão sexual de homens e mulheres. Aqui eu tô focando mulher, tá? Porque é o nosso tema. Gente, como é que tá isso? Tô muito viajando assim na maionese ou tá fazendo sentido? Eu sei que essa aula deveria ser ao vivo, mas anotem suas considerações. Mandem direct pro meu Instagram, tá? @Bia_Herbe, Herbe, tá? Mande direct. Eu vou te responder e vou fazer post para todo mundo ver, tá? Depois, até vou pedir pra Gaio compartilhar nos stories, se possível, tá? Essas respostas. Claro que eu queria ter essa interação com vocês, mas eu sei que, assim, ó, eu tô gravando essa aula agora, acho que é 1 da tarde, assim, né? Vai ser lançada às 17, mas eu tô sentindo como se eu estivesse com vocês, sabe? Porque eu sei a energia que vocês mandam quando vocês assistem as aulas, porque eu também sou aluna e eu amo assistir aula, assim, né? Desse jeito eu fico assim, ó, sabe? A não ser que a minha aula esteja muito chata, aí tudo bem. Mas eu acho que não, tô tentando não ser chata, tá? Bom, vamos ao que interessa, vamos entrar na disfunção sexual feminina, né? Bom, primeiro só pra conceituar, de novo, primeiro só pra, olha eu, né? Antes, sempre tem uma coisa, primeiro, quantos primeiro eu já disse, nem sei, tá? Mas pra conceituar, o que é uma disfunção sexual, se a gente for pensar, tá? Disfunção sexual,
tá? Aqui é no sentido da sexualidade. Vamos relembrar um pouquinho, ou para quem não sabe, nós temos a nossa resposta sexual, ela meio que obedece, vamos dizer assim, porque é didático, tá? Isso aqui é uma divisão didática, mas ela obedece a um ciclo, tá? Desejo, excitação, orgasmo e resolução, tá? É assim com todo mundo? É desse jeito tão separadinho, gente? É porque nós, ocidentais, olhamos para a sexualidade como uma ciência e queremos botar ela dentro de uma fórmula matemática, claro, né? Então, assim, só para fins didáticos, a gente vai considerar que o desejo como vontade de fazer sexo, excitação como tudo que a gente excita, né? A lubrificação, né? Vaginal, peniana, a ereção do pênis e do clitóris, né? Né? A coisa assim, né? A pele fica mais sensível ao prazer. Se nesse momento você estiver tendo uma relação ou um contato sexual, você vai começar a sentir prazer, sentir boas sensações. Sente boa sensação, opa! Orgasmo. Orgasmo é o quê? É o ápice do prazer sexual, tá? E os músculos que ficam ao redor do pênis e da vagina e do ânus, que são o assoalho pélvico, eles, contraem rapidinho. Ficam contraindo como se estivesse piscando, tá? Esse é o orgasmo. E depois do orgasmo nós temos a fase de resolução, quando a gente tá, né, relaxa, né? Como eu brinco assim, né, que algumas pessoas dizem e falam, né, deita pro lado e dorme, tipo isso. Porque relaxa o corpo mesmo, dá um certo torpor, tá? Bom, quando isso não tá legal em alguma dessas fases, em algum desses momentos, não tá legal, ou eu não estou feliz, não estou satisfeita com as minhas relações sexuais, com o meu ato sexual, com a minha sexualidade, com nada, eu tenho uma disfunção sexual. Ou seja, a função não está interessante, tá disfuncional, não tá legal aí, tá? Eu tô, né, não tô satisfeito. Então, assim, quem dá nome para disfunção sexual para fins de categorizar, tá? E diagnóstico, e dar um diagnóstico médico, porque assim, você vai no médico, né? No ginecologista, andrologista, psiquiatra, e aí você vai relatar um sintoma, ele tem que te dar um diagnóstico, ele tem que dar inclusive um CID. Então, para isso, se criou, né, a Associação Americana de Psiquiatria, né, lá no manual chamado Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, né, o DSM-5, tá na 5ª edição, por isso que é 5. Eles fizeram um capítulo sobre chamado disfunções sexuais, onde eles dão nomes, tá, para essas disfunções. E explicam ali, né, como é que se categoriza isso, se é disfunção, se não é. Então, nós temos as femininas, nós temos transtorno do orgasmo feminino, ou seja, quando algo não tá legal no orgasmo, tá? Transtorno do interesse e excitação sexual feminina. Então aí vem o desejo, a baixa libido, baixo desejo, não tô com vontade de fazer sexo, ou, né, desejo demais, hiperatividade. A excitação não tá legal, né? Então não tá lubrificando bem. Tudo isso aqui diz respeito a esse transtorno, tá? De interesse e excitação sexual. O transtorno da dor genitopélvica associada à penetração, que antigamente se chamava vaginismo e dispareunia, tá? Entenda assim, as palavras dispareunia significa o quê? Relação sexual dolorosa, difícil. Vaginismo significa o quê? Quando a vagina, como se a vagina fechasse, dá um espasmo da musculatura do assoalho pélvico, uma contração involuntária do assoalho pélvico que fecha essa vagina, fecha o canal vaginal e impede a penetração. Como essas duas coisas, tipo, quando tem um espasmo muscular, tentar penetrar vai doer, é uma dispareunia também? Então se colocou esse nome, transtorno da dor genitopélvica associada à penetração. E, além disso, né, nós temos a disfunção sexual induzida por substância ou medicamento. Então, são alguma substância no sentido de álcool, drogas ilícitas ou medicamentos, né, que ela tem que tomar aquele medicamento, mas afeta o ciclo de resposta sexual dela.
Bom, então, uma mulher, né, ela vai ter esses transtornos, né? Mas o que é importante para nós como profissionais, como sexólogos, sabermos? Esse diagnóstico, uma mulher que chega para mim dizendo, primeiro que ela nem vai chegar dizendo isso. Raramente uma mulher vai me procurar ou procurar você, profissional, né? Lá, manda um direct no Instagram ou no Google, pega seu WhatsApp, não sei, ou bate lá na porta do seu consultório, da sua clínica. Fala assim: olha, eu vim aqui porque eu estou com transtorno do orgasmo feminino. Ela vai chegar assim, gente, nem a gente fala isso. Ela vai chegar assim, ó, olha, eu vim aqui porque, olha, pros lá se tiver alguém perto, né, ou eu não gozo, né? Ela vai dizer que não goza, que goza fraco, que até tem orgasmo, mas acha muito fraquinho, queria melhorar isso. Ou seja, essa mulher vai chegar pra gente com um sofrimento, com uma queixa clínica significativa que incomoda, que ela não está satisfeita com aquilo ali. Então, por exemplo, vamos pegar essa mulher aí, né, que falou que não goza e que é ruim, porque assim, ó, ela já, como ela não tem orgasmo, ela até gosta de fazer sexo, mas, tipo, não tem graça. Então, pra que ela vai fazer sexo? Aí o desejo sexual dela diminui também. E isso interfere na relação dela com o companheiro, né? Porque ela acha que não tá correspondendo à expectativa do parceiro, enfim, e não tá legal, e o parceiro acha que ele é culpado, ele se culpa porque ele pensa que ele não tá conseguindo dar prazer para ela, e daqui a pouco ela vai arrumar outro homem. É assim que eles pensam. Essa mulher vai arrumar outro homem porque eu não tô dando conta, então o problema sou eu. Aí o homem se culpa, vai lá, daqui a pouco tá fazendo uma disfunção erétil, né? Ou uma ejaculação precoce, rápida, tá? Porque aí você vê todo esse componente também emocional, né? Agora, vamos pegar outro exemplo, uma mulher que diz assim, ó, eu não tenho orgasmo, né? Mas assim, ó, eu não tô nem aí, sabe? Eu nem ligo pra essas coisas. Ai, tem tanta coisa boa pra gente fazer. Eu gosto de fazer meus artesanatos. Eu gosto de fazer... Aí eu lembrei de mim que eu faço macramê, né? Eu gosto de fazer macramê, crochê. Aí outro diz, mas eu gosto de jardinagem, gosto de cuidar das minhas plantas estão tudo linda, maravilhosa. Tem uma orquídea agora que eu plantei, tá linda. Pois é, não, e assim, ó, eu gosto de viajar. Não, assim, eu ainda quero conhecer Paris, porque eu ainda não pude ir. Também teve a pandemia, né, não pude sair. Que droga, atrasou meu sonho. Vocês percebem como essas falas, né, são de mulheres felizes e realizadas, e não necessariamente elas têm orgasmo. Por quê? Porque a libido delas, o desejo, por isso que eu falo, que a gente não pode dizer que libido é o mesmo que desejo sexual, erótico, desejo de fazer sexo. Porque tá relacionado a isso também, a todas essas questões. Então essas mulheres, elas estão felizes e satisfeitas com a sexualidade delas. Eu preciso intervir, eu preciso dizer, não, você tem que ter orgasmo. É obrigatório. Como assim? Porque o orgasmo é uma descarga energética. A nossa energia, não sei o que, papapá. Mas ela tá bem, gente. Não precisa botar isso na cabeça dela. Né? Agora, uma mulher, e muitas mulheres dizem, né? Inclusive, chegam pra gente em sofrimento, que tem orgasmo, mas alguém disse pra ela, ou ela leu na internet, ou ela viu um documentário na Netflix, não sei aonde, que o orgasmo é uma explosão, que a gente vê estrela, que a gente vê não sei o quê. Eu não tenho orgasmo assim, meu orgasmo eu sempre achei bom, mas se... né? Então, olha como são as coisas. Então, para o sexólogo, o que vai importar? Se essa mulher está em sofrimento, né? Se tem essa questão clínica significativa, porque como eu falei lá, lembra que eu falei do pedaço de pizza, que a pessoa não consegue comer a pizza, ia ficar triste? Mesma coisa, essa mulher que tem uma disfunção sexual vai afetar o relacionamento dela, vai afetar a autoestima, pois uma mulher com dor na relação, ela se sente muito incapaz, porque, poxa, não consigo transar com meu marido, sou casada há 5 anos, então eu sou, né, eu sou errada, eu sou, enfim, né, ela fica muito triste. E eu não sei vocês, né, quem vocês atendem, mas geralmente quando eu atendia mulher
que tinha sofrimento de dor na relação, assim, né? Elas já chegavam pra gente assim, ó. Oi, né, assim, com o olho baixo, aquela expressão. Né, pois é, eu tenho esse problema, assim, né, eu não consigo. Tenho medo que meu marido arrume outra, né? Então, veio um monte de coisa na cabeça, sabe? Dessa mulher. Traz um sofrimento aí, o trabalho dela não rende, é aquela infelicidade, né? Já tem outras mulheres que têm dor na relação e chegam mais de boa, assim, sabe? Mas é só aparência, sabe? Elas, não, porque eu trabalho, eu faço mil coisas, porque eu tenho uma empresa, porque na minha empresa tá prosperando, só que essa empresa prosperando a custas também disso, porque ela usa esse trabalho para preencher esse sofrimento psíquico, emocional que ela tem, porque ela não consegue ter uma relação sexual satisfatória. E aí ela preenche esse vazio, vamos dizer assim, né? Com isso, com esse trabalho, mas lá dentro ela tá em baita sofrimento. Aí você começa e aí ela desmorona. Tem muito isso, gente. Então, assim, por isso que a gente tem que ser muito preparado também. E não foi à toa que eu fui buscar a psicanálise. Porque, assim, ó, muitas dessas questões estão, a raiz delas estão lá no inconsciente, tá? E assim, vamos falar agora, assim, do como o sexólogo vai atuar nisso, né? O sexólogo. Primeira coisa é que o sexólogo tem que ter uma escuta ativa. Não é só ouvir, o que você queixa? E ouvir anotando, né? Se você precisar anotar alguma coisa, que geralmente tem que anotar no prontuário ou digitar, né? Eu falo assim, oi, querida, fala, né? Ela vai falar tudo, né? Aí eu digo assim, querida, só um minutinho, eu tô com total atenção a você, mas eu preciso anotar isso aqui que você disse que é pro seu prontuário, tá bom? Só um segundinho. Sim, pode falar. Aí vai conversando, vai falando, deixa essa pessoa bem à vontade, né? Bem tranquila, acolhe essa pessoa. Essa mulher, ela tem que ser acolhida. Gente, ela tá te contando coisa que ela não fala pra ninguém nessa vida. E às vezes, aliás, grande parte das vezes, né? Não vai ser no primeiro encontro, primeira sessão que ela vai te falar tudo. Porque ela vai estar construindo com você essa confiança, que na psicanálise também chama da transferência, né? Ela vai estar construindo essa relação com você, tá? Terapeuta-paciente, mas ela vai se soltando. Então, assim, ó, escute, né? Faça as perguntas que tem que ser feitas. Diga pra ela, olha, eu vou ter que te fazer umas perguntas bem íntimas, tá? Eu sei que é chato, mas não é pra fazer fofoca, não é pra nada, tá? É só porque eu preciso, pra eu te ajudar, pra eu te dar um bom tratamento, né? Pra resolver esse problema, eu tenho que saber a causa dele. Então vai ser umas perguntas chatinhas, tá? Mas não te preocupa. E aí você vai conversando tudo, né? E a gente vai com isso buscando a causa do problema, se é um problema emocional, se é um problema de falta de educação sexual, gente. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu atendi mulheres que o problema era educação sexual, sabe? Que eram mulheres que não tiveram mesmo, que em casa não se falava em sexo, não se falava em nada. Aí a mulher teve, ou ela teve relações sexuais escondidas com o namorado escondido, porque a família dizia que ela tinha que se casar virgem e tal, né? Gente, não tem problema casar virgem, pelo amor de Deus, né? Da deusa, de quem vocês quiserem. Pode casar virgem sim, se for uma escolha da mulher, se ela quiser, se ela dizer, não, porque eu casando virgem estou agradando a Deus, a minha religião, parará. Beleza, ela tá tranquila, tá feliz com a escolha dela. O que não pode? Não pode a mulher ser imposta, né? A casar virgem e ainda não ter educação sexual. Então, uma coisa que eu faço também, eu tenho uma consulta sexológica para noivas, né, que querem se casar, virgem e tal, ou querem tirar dúvida, porque assim, ó, às vezes, quando eu digo educação sexual, gente, eu tô falando aqui mesmo, sexo mesmo. Essa mulher não sabe o que é uma lubrificação, o que é ereção, não sabe o que fazer na hora, naquele momento. Muitas vezes a primeira relação acaba sendo traumática nesse sentido. E o inconsciente faz o quê? Guarda aquele registro. Essa relação sexual foi ruim? É porque sexo é ruim. O que eu quero? Eu quero me proteger, não quero essa coisa ruim pra mim. Vou me fechar. Ela fecha o corpo, ela tranca o corpo. E aí que vem o vaginismo, porque daí vai ter o espasmo muscular que a vagina vai fechar. E aí, né, pra Reich também, a Reich chamava as questões de couraças, vai criar essa couraça no corpo, ela vai se trancar.
né? E aí ela vai tentar ter uma relação de novo, vai doer porque ela tá fechada, tá com o corpo fechado. Vocês estão entendendo? Que tá se criando problema. Aí daqui a pouco, antes ela tinha prazer com toque, agora não vai ter mais, porque ela não quer saber de nada relacionado a sexo. Então, o papel do sexólogo, a gente vai identificar, vai buscar a origem dessa causa, né? Por que tem essa disfunção, esse transtorno, da onde saiu isso. Vamos investigar como foi a criação dela familiar, como foram os primeiros relacionamentos amorosos, se ela teve algum tipo de abuso, se quando ela era criança ela viu alguma cena que não deveria ter visto. Muitas vezes elas não vão lembrar, mas assim já se sabe, né, que inclusive bebês que são abusados sexualmente, que são tocados onde não deveria, tocado com mais, porque as pessoas acham que o abuso é só penetração, né, coito, e não é, tá? Isso aí é o estupro, né? Mas o abuso sexual, a violência sexual, ela se dá nesses mais diversos âmbitos também. Por exemplo, você expor uma criança pequena a assistir um filme pornográfico é abuso, sabe? Porque ela não tá com o psicológico dela, com a parte mental dela pronta para aquele tipo de conteúdo. Vocês estão entendendo isso? Então, muitas vezes ela nem lembra disso, mas tá lá registrado. Aí, nesses casos, é mais interessante o trabalho, assim, quem trabalha com, quem é psicólogo, né, e também o psicanalista, para cavar lá no fundo do inconsciente, né, mas ainda assim, se o sexólogo não tem essa formação e tal, a gente consegue também trabalhar isso mesmo, ou a pessoa não lembra, ela vai dizer, não, eu não me lembro, eu nunca sofri abuso, porque ela não lembra, né, mas a gente vai tentar também de outras formas passar por cima disso com as ferramentas que o sexólogo tem. Então, dentro das ferramentas dele, aí da formação dele, né, a gente pode utilizar aí, né, as psicoterapias, a educação sexual, então você explicar para a mulher, né, as questões de educação sexual mesmo, você passa exercícios, dinâmicas, né, gente, produtos íntimos, os produtos de sex shop, o pessoal acha que sex shop é sacanagem, não tem nada de sacanagem, cada dia mais os fabricantes do mercado erótico se preocupam em produtos que fazem bem para a saúde íntima. Tem registro na Anvisa, a Anvisa fica de olho em cima, tá? São produtos que tratam a região íntima com ingredientes também naturais, né? Então são... mas é um gel que aquece. Um gel que aquece, botar lá na região vaginal? Pra quê? Mas dentro disso tem um contexto, você está estimulando a sensibilidade da região e uma conexão da mente com o corpo daquela mulher, né? Claro, tudo isso dentro do contexto. Os massageadores íntimos, né? Vibrador, né? O vibrador ganhou uma conotação negativa, mas ele sempre foi um acessório de uso médico da área da saúde, né? Então são vibradores que não tem formato fálico, eles são massageadores mesmo. Então, para quê? Para trabalhar essa região íntima, para promover um autoconhecimento, porque essa mulher ela não tem autoconhecimento corporal, ela não tem as zonas erógenas dela sensíveis. Então, são ferramentas que o sexólogo vai utilizar dentro do setting terapêutico dele. Mas não é assim, gente, a mulher chegou falando de dor na relação, você dá para ela um vibrador, né, em formato de pênis, não, pelo amor de Deus, não é nada disso. A gente vai trabalhando. Um exemplo de um vibrador que eu indico também para pacientes é esse aqui, ó. Olha o tamanho disso, gente. Isso aqui tem cara de vibrador? Isso aqui parece um vibrador? Não, mas é um massageador íntimo, é o bullet vibratório, tá? Então ela pode estar utilizando também, né? Dentro, claro, ela vai utilizar sozinha na casa dela, nos momentos dela, mas orientado, né, pelo sexólogo, pelo profissional. Então, é um exemplo de uma das ferramentas que a gente usa. Aí tem sexólogo que diz, não, eu não indico o vibrador, eu indico autotoque, outras coisas. Tudo bem, vai variar de cada profissional, tá? Mas o principal, gente, que eu quero dizer, resumir tudo isso, é que independente do transtorno sexual dela, da queixa sexual, essa mulher, ela vem com uma queixa, ela pode dizer assim, olha, eu não tô feliz com a minha vida sexual. Vai dizer, mas por quê? O que você não tá feliz? E aí você vai explicar pra ela, você conhece como funciona o nosso corpo, a nossa resposta sexual? Aí você explica o desejo, a excitação, ela vai tentar identificar em que ponto ela não tá se encaixando, e às vezes ela vai dizer, não, na verdade tá tudo bem, eu que tava neura, porque eu vi não sei aonde falando que a mulher tinha que ter orgasmos múltiplos e não sei o que, sabe?
E aí a gente vai sempre estar adequando isso, tá? Bom, nossa, o nosso tempo já foi bastante, 55 minutos, olha. Lembrando, tá? Era para ser ao vivo, não foi, mas eu espero que você tenha aproveitado e eu quero ver o meu direct lá com as perguntas de vocês. Eu vou responder, tá? Aproveitem desconto 50% para você se tornar um sexólogo maravilhoso, um sexólogo incrível, um sexólogo capacitado para atender mulheres, homens, todo mundo, né? Ou quem, os gêneros não binários, todos os gêneros aí, todas as sexualidades possíveis, tá? Eu espero que eu tenha passado um pouco, né, do que eu gostaria disso. Quero que você fixe o seguinte, né? Que a mulher, ela sempre teve anos de história dessa repressão sexual, desde lá da pré-história, lá do Neolítico até os dias atuais. Essa repressão não está limitada só ao fato da mulher não fazer sexo com quem ela quer e tal, mas limitada a isso, a liberdade da mulher nessa repressão, porque sexualidade não é só o ato sexual, libido tem a ver com os nossos desejos, né, com as nossas emoções. Então tá tudo muito interligado, e que também, né, independente se o transtorno dela tá classificado num DSM-5 ou se não está, o que é importante é o sofrimento psíquico dela, emocional. Então o sexólogo ele vai se preocupar com isso, com essa questão emocional, com essa questão... e também dependendo do sexólogo vai ser a parte física, né, mas enfim... a gente vai estar preocupado com isso, sempre em acolher, tendo essa escuta ativa, explicando, tirando dúvidas dessa mulher, entrando com uma educação sexual bem forte, aí mesmo sexólogo clínico, mas fazendo uso das ferramentas da educação sexual, é uma ferramenta incrível, tá? E, né, buscando aí a melhor forma de ajudar essas pacientes, essas mulheres. Qualquer dúvida, estou à disposição, ó. Um grande beijo, muito obrigada e até a próxima. E eu espero vocês no curso pós-graduação, tá? De Sexologia Humana e Terapia Sexual da Gaia. E aproveite o desconto!